A queixa de falta de desejo sexual é uma situação super comum no consultório de todo ginecologista. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com uma pessoa super especial, que é a Ana Canosa, é uma sexóloga, psicóloga, super referência nessa área. E a gente vai falar, primeiro explicar um pouco sobre o desejo sexual e também principalmente falar o que você pode fazer para melhorar se você tem esse sintoma. Então, Ana, muito obrigado, é um prazer, uma honra conversar com você. Prazer meu. Eu sempre indico seu conteúdo para todas as minhas pacientes. E com frequência, Ana, eu recebo no consultório mulheres que vêm muitas vezes se queixando que estão com falta de hormônios. Algumas até podem estar, principalmente perto da menopausa, mas a maioria são mulheres jovens e que acham que a sexualidade é falta de testosterona. E aí eu queria que você explicasse, eu vivo falando isso no consultório, eu queria que você explicasse que a sexualidade, principalmente da mulher, é um pouco mais complexa, né, do que só hormônios. É isso aí, vamos lá então. Acho que o primeiro conceito que eu queria trazer é a questão do ser desejante. Eu gosto muito desse termo, sabe, Igor? Que é assim, a pulsão sexual, ela nasce no corpo da gente e ela vai em busca da sua satisfação, né? Através dessa ideia de atração física por alguém, né? Com um impulso biológico de perpetuação da espécie, se a gente for pensar do porquê que a gente tem esse tipo de impulso de atração, mas de alguma maneira a gente vai ao longo da vida, principalmente na infância, agregando prazeres a essa pulsão sexual. Por isso que a psicanálise dizia desde cedo que a pulsão sexual ela é muito mais do que sexo, é muito mais do que só o desejo sexual. É quase como se ela fosse convertida em outras coisas da vida. Então a gente vai agregando outros prazeres, o que dá satisfação. Então, esse ser desejante de se colocar no mundo, ele tem essa relação com a ideia da gente poder ter prazer na vida, da gente poder fazer as coisas que a gente gosta, de ter autonomia, né, de poder se sentir bem, de poder fazer a diferença, ou seja, tem uma questão de atividade. As mulheres, por muito tempo, na história da civilização, principalmente nos últimos séculos, elas foram muito restritas, esse desejo, esse ser desejante, ele foi atravessado por dois conceitos, amor e maternidade. Então, o que uma mulher do século XIX, início do século XX, desejava na vida? Ser escolhida por um homem. Porque se ela fosse escolhida por um homem, ela iria ser alguém. E qual era a função dela no mundo? O ser desejante estava atravessada pelo amor, porque ela não podia fazer sexo sem amor, por ser desejada por esse parceiro, casar e ter seus filhos, ter a maternidade. Então, nesse sentido, o desejo sexual mesmo, do prazer sexual, ele ficou extremamente restrito a uma conjugalidade onde não se sabia nem como a mulher gozava, como a mulher tinha prazer, porque não se falava do prazer feminino. Então, esse ser desejante, ele ficou muito limitado. Então, quando uma mulher chega pra gente e diz assim, eu tô com baixa de desejo, como as suas pacientes no consultório, a primeira coisa que eu pergunto, e é como eu pergunto para meus pacientes, é assim, o que te dá prazer na vida? Porque a primeira coisa que essa mulher tem que olhar é para o seu entorno do seu ser desejante. Ela tem autonomia? Ela pode desejar? Ou ela vem de uma família mais crítica? Ou ela tem uma religião que critica o ser desejante dela? Ou ela se sente numa relação aprisionada, onde ela não pode fazer coisas da própria autonomia? Então, ela tem isso, esse olhar. Então, é muito mais do que só o prazer sexual. Então, essa é uma questão que eu queria trazer. Olhar para o seu próprio ser desejante no mundo, por essa legitimidade de poder ter prazer na vida, de poder fazer escolhas próprias, porque isso faz toda uma diferença na sexualidade. Então essa é uma primeira questão que eu queria trazer, olhar para isso. A segunda questão tem a ver com por que você faz sexo, está ligada à primeira. Essa é uma pergunta que eu adoro fazer, Igor. Por que você faz sexo? Porque as pessoas fazem sexo, a priori, de prontidão para reproduzir ou para ter prazer. Mas a gente faz sexo por muito mais coisas. A gente faz sexo por amor, a gente faz sexo para ser desejada, desejar, a gente faz sexo para ter intimidade emocional com alguém. Para cultivar o relacionamento. Para cultivar o relacionamento por obrigação, para evitar violência. Tem gente que faz sexo para violar, para provar poder, para provar perícia e performance, né? Então, para ser amada, quer dizer, eu entrego o sexo porque eu acho assim, eu vou ser amada. Então, essa mulher, ela tem que se perguntar por que ela está fazendo sexo.
Porque de alguma maneira ela precisa entrar na relação sexual para ter prazer. Porque as mulheres, por conta desse primeiro capítulo que a gente falou aqui do ser desejante, associaram muito a sexualidade feminina com o prolongamento da sexualidade masculina. Então a mulher vai para a relação sexual preocupada com o corpo, se tem estria, se está gorda, ou seja, se ela vai ser desejada, se ela vai agradar. Se ela vai agradar. Ela tem medo de dizer que ela não goza com penetração. E a gente sabe que 85% das mulheres, em média, no mundo, têm orgasmo através de estimulação clitoriana. Aí ela tem dificuldade de dizer para o parceiro que ela não teve orgasmo, porque, coitado, tadinho, ele vai ficar triste para não ter orgasmo. Ela tem dificuldade de dizer que ela tem orgasmo através de estímulo clitoriano, e não só com a penetração. Então, essa autonomia do ser desejante sexual, as mulheres não desenvolveram. De dizer, não, amigo, é o seguinte, adoro o seu pênis, tá tudo bem, mas eu preciso de outra coisa, né? Então, precisa avaliar se essa mulher ela está tendo prazer no sexo. Qual é a qualidade desse relacionamento que ela tem com uma parceira mulher ou com um parceiro homem? É bom? Ela fala do desejo? Então, ela conhece a resposta sexual dela? Porque a gente sabe, Igor, e você sabe tão bem quanto eu, que uma disfunção sexual, por exemplo, que é uma queixa, um problema na resposta, aumenta a outra, alimenta a outra e cria a outra. Então vamos supor uma mulher que não tem orgasmo. Ela não tem orgasmo. A gente não precisa, para ter prazer na relação, necessariamente ter orgasmo. Mas nunca ter orgasmo é muito frustrante. Essa mulher nunca tem orgasmo, tem uma relação sexual super script conhecido, faz assim, passamos aqui, passamos aqui, passamos aqui, ela já sabe. Vai no batistaca, não tem todo o contato do corpo, ela começa a ter inibição de desejo. Porque aquela cena erótica não é satisfatória. Então, para que ela vai se disponibilizar para isso? Então, essa era a segunda questão. E a terceira tem a ver com o contexto erótico que a gente tem. As pessoas precisam entender o seu contexto erótico. O que me estimula? É uma cena mais romântica? Eu gosto de fazer amor dizendo, oi, eu te amo, você também te amo, isso é a coisa mais linda da minha vida? Não, eu gosto de uma pegada mais forte. Não, eu gosto de... O que me chama atenção mesmo é lugar público, essa coisa mais do perigo. O que é que estimula essa mulher? Por quê? Porque durante os relacionamentos conjugais, porque uma coisa é, Igor, quando a gente está apaixonada. Está apaixonada, não precisa contexto erótico, nada. Você vai fazer sexo, você vai ficar feliz, tá tudo bem. Mas quando você não está apaixonado, a gente muitas vezes precisa ativar aquilo que a gente chama de desejo responsivo. Que é um conceito muito importante que a maioria das mulheres não conhece, né? O desejo espontâneo versus responsivo. Exatamente. O desejo espontâneo é aquele que eu sinto uma tensão sexual no corpo. Acordei com vontade de transar, aquela coisa. Que é o mais da fase da paixão, né? Ou mesmo no ciclo menstrual, para quem cicla naturalmente, que tem aquela coisa do pico da ovulação, né? Que você ali tem um desejo responsivo. Mas a gente tem um desejo que a gente chama de desejo responsivo, que é o que responde. Então, você não está pensando em sexo. Você tem um dia atribuladíssimo, que é um outro problema que interfere no desejo. Então, conta para pagar, filho, mãe, cachorro, papagaio, periquito, né? Trabalho, cansada, morta, querendo dormir. Você não está pensando em sexo. Mas, se você tiver um estímulo adequado e for motivada por esse estímulo, seja um estímulo visual, auditivo, tato, você responde ao estímulo. Então você fala assim, não estava pensando em sexo, mas sabe que pode ser uma boa ideia? Mas a gente só vai fazer isso se for bom, o sexo. Então, se eu pudesse, né, fazer o resumão do que a gente falou, ser desejante na vida, eu tenho essa permissão, me vejo podendo, não me sinto culpa por ter desejo, né, por querer coisas, por gostar de dinheiro, de ambição, de trabalho, de ser autônoma. A gente entender o contexto do corpo, a resposta sexual como funciona, desejo responsivo, desejo espontâneo, e a qualidade da vida sexual. Então, o ser desejante, ele precisa o tempo todo ser revisto nessas questões. E não meramente, nossa, doutor, não tenho desejo, me dá testosterona. Vanei, o que você fala para as mulheres, então, que vêm com essa queixa objetivamente? Assim, elas sempre esperam dicas, coisas práticas que elas podem usar. Tá bom, vamos lá.
Então, a primeira questão que eu acho importante é a comunicação com a parceria. Dizer o que gosta, o que não gosta, se colocar mesmo, acho importante. Segundo, manter um espaço de privacidade, sabe? Principalmente para quem está em relações conjugais há muito tempo, sair de casa, sabe? Vai para um motel, sai, vai viajar, cria esse contexto erótico que você gosta. Sozinha, pensar em sexo. Colocar o sexo na cabeça, e não só o supermercado, o trabalho, tudo isso. Como é que a gente pensa em sexo? Uma ideia, uma dica, podcast de contos eróticos. Tem uma série de podcasts gratuitos que as mulheres podem procurar nas plataformas de podcasts, então Spotify ou outros desses, e ouvir os contos eróticos. Né? Quer dizer, colocar ali um momento do seu dia para ouvir e falar, nossa, olha que legal isso aqui. Eu gosto disso, né? Lembrar que o sexo... Exatamente, lembrar meu corpo disso, não ter medo de acessar fantasias sexuais, porque isso está tudo bem, então acho que isso é importante. Além do autocuidado com o corpo, de você poder se sentir desejante, bonita, do jeito que o seu corpo é, né? Eu acho que isso a gente precisa fazer. Literatura erótica, eu acho que também funciona, então ir ali num romance ou num livro de contos eróticos à noite, então ouvir conteúdos, mesmo que sejam conteúdos informativos como o seu, que não tem o traço do erotismo, mas nossa, ficar lembrando disso. Né? Eu acho que é muito importante que o contexto erótico ele esteja na cabeça, o sexo está na cabeça. Né? Então eu acho que essa seria a minha dica principal, é pensar em sexo através desses estímulos todos e também eu acho que para aquelas mulheres que não praticam o autoerotismo, ou seja, a masturbação, que possam também conhecer o próprio corpo através da masturbação, usando a fantasia, cenas que já viveu com a sua parceria ou com outros parceiros ou parceiras, então também para você alimentar esse corpo. O corpo gosta disso. Eu digo sempre, Igor, que se as mulheres soubessem o quanto a dopamina, que é essa substância que a gente tem, é descarregada no momento do orgasmo, quanto a dopamina dá foco, ela é uma substância que coloca muita gente no foco, né? Assim, na motivação, a gente ganhava o mundo, ia ter orgasmo de manhã, e esse mundo era das mulheres. Ana, muito bom, muito obrigado. Aliás, sobre orgasmo, eu quero fazer um outro vídeo pra gente falar sobre isso. Orgasmo e masturbação feminina são temas que sempre trazem dúvidas, tem muitos tabus. Vou deixar o link aqui também nesse vídeo. Pra quem ainda não conhece a Ana tem um perfil de Instagram muito legal, né? Que sempre publica lá os artigos também do blog. Tem um podcast, Sexoterapia, que eu super recomendo. São indicações que eu sempre dou no consultório. E foi um prazer, Ana, conversar com você. Muito obrigado. Prazer meu.